Olá, paz do Senhor! Estamos mais uma vez aqui para mais uma aula da EBD Online. Na classe de adolescentes, nós utilizamos a revista Adolescentes Vencedores e essa será a nossa lição de número 4, que tem como tema Eu devo ser assim? Bom, fique atento, pegue a sua Bíblia, pegue a água, pegue papel e caneta para fazer suas anotações e vamos começar a nossa aula. Agora que você já está com todo o material organizado, nós vamos começar com a leitura do destaque. O nosso destaque está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Diz assim: Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. A nossa leitura do texto bíblico, ela também está em Gálatas, é a continuação desse texto. Na verdade, ela vai do versículo 16 até o versículo 26. E aí eu quero reler com vocês. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis o desejo da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria e feitiçaria, inimizade, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne juntamente com as suas paixões e desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Bom, esses versículos que nós lemos, ele traz duas realidades. A realidade de pessoas que vivem segundo os seus próprios desejos, segundo a natureza humana pecaminosa, e aqueles que desejam agradar a Deus, que andam segundo as obras do Espírito. A nossa aula hoje, ela nos trará uma discussão sobre essas questões. Como nós devemos ser? Será que realmente nós devemos obedecer à nossa natureza humana e satisfazer somente os nossos desejos, as nossas vontades? Mas será que é tão difícil assim cumprir a vontade do Espírito Santo e frutificar o fruto do Espírito, que está na paz, no amor, na longanimidade, na alegria, na mansidão, na fé? Se é tão difícil assim, como é que nós conseguiremos viver de acordo com o Espírito Santo? Porque o nosso desejo não é cumprir essas coisas, o nosso desejo é satisfazer a nossa vontade, o nosso desejo é não estar debaixo das ordens de outro, não é obedecer à vontade de outro, mas fazer aquilo que nos agrada. Acredito que todos vocês lembram de uma cena bem clássica que a gente encontra principalmente nos desenhos animados. Aquela cena em que tem um anjinho e aquele demôniozinho que fica um do lado e outro do outro, incitando o personagem a tomar uma decisão. Um deseja que o personagem faça o que é correto. O outro fica sempre incitando o personagem a a tomar uma atitude que não é correta, mas que vai ser mais agradável para aquele personagem naquele momento, que vai satisfazer aquilo que ele deseja naquele momento. Essa cena é uma cena muitas vezes apresentada de forma cômica para a gente nos desenhos animados. E às vezes até em filmes, seriados que a gente assiste. Mas essa cena é algo real que acontece no nosso cotidiano. Diariamente, nós temos uma luta interna. Uma luta da carne contra o espírito. Mas como assim a carne luta contra o espírito?
O que a Bíblia quer dizer com isso? Bom, o que nós queremos aqui dizer para você e o que a Bíblia está nos ensinando é que os nossos desejos, a nossa vontade humana, ela foi corrompida e ela está submersa no pecado. E os nossos desejos, eles tendem a inclinar para as vontades pecaminosas, porque nós fomos corrompidos pelo pecado lá no Éden. E existe um conflito das nossas vontades, dessa vontade que quer satisfazer o nosso ego, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. E essas vontades, elas entram em conflito com as vontades de Deus para a nossa vida, que é uma vontade perfeita, que a Bíblia diz que é uma vontade perfeita e agradável. E essa vontade, ela está expressa através dos frutos do Espírito. Quando nós desejamos, né, fazer, agir de acordo com a vontade do Espírito Santo, nós agimos com amor, nós agimos com mansidão, nós agimos sem inveja, sem inflamar dentro de nós um orgulho que trata as outras pessoas como inferiores. Então, a nossa vontade, ela está sempre inclinada para fazer as coisas da vontade da natureza humana pecaminosa. Mas nós que recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, nós temos agora em nós o Espírito Santo, e esse Espírito, ele frutifica em nós. Porém, existe essa guerra interna das nossas vontades com aquilo que é correto, com aquilo que é justo, com aquilo que é agradável a Deus. E essa luta interna, vocês que são adolescentes, todos os dias passam por isso. Todos os dias a cabeça de vocês está lá pensando milhares de coisas, desejando como eu devo agir? Devo fazer assim ou devo fazer dessa outra forma? É como se tivesse realmente aqueles dois personagens aqui, um do lado do outro, e você fica no meio sem saber o que fazer. Mas o nosso conselho hoje é: tenha atenção. Se os seus desejos, se a sua vontade que estão prevalecendo são vontades que só agradam a você, só agradam ao seu próprio orgulho, que ferem o outro, ferem a dignidade do outro, ferem os direitos de outra pessoa e principalmente se fere a vontade do Espírito Santo, rejeite. Né? Tente ter uma vida agradável diante de Deus, rejeitando essas vontades pecaminosas, essas vontades que nos afastam da presença de Deus. Vamos buscar frutificar o Espírito Santo nas nossas vidas, né? E nós conhecemos qual é o fruto do Espírito. Gálatas nos apresenta frutos maravilhosos, né? Na realidade, não são frutos, é um fruto com várias características. Quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus frutificar nas nossas vidas, nós temos a nossa vida transformada, né? E esse fruto do Espírito Santo, ele é um fruto que vai gerar em nós várias características. A gente leu em Gálatas várias características desse fruto, e todas essas características elas são geradas em conjunto na nossa vida. Quando nós amamos, nós podemos ser felizes por amar alguém, por receber o amor de Deus, por compartilhar o amor de Deus. Este amor que nós podemos praticar no nosso dia a dia, ele nos vai trazer alegria, e essa alegria ela vai nos trazer a paz, e é uma paz que excede todo o entendimento, como a palavra de Deus diz. Essa paz que nós podemos estar frutificando vai atingir outras pessoas, e essa paz ela vai estar ligada também a outras características do fruto do Espírito. Quando nós estamos em paz, nós somos pacientes com o próximo, com aquele que às vezes está tentando tirar a nossa paciência, está tentando nos irritar, mas nós estamos em paz com Deus, em paz com o próximo, em paz com nós mesmos. E aí, toda essa irritabilidade que vem de fora para tentar nos atingir, nós vamos tratar com paciência. E isso, né, vai poder gerar em nós outras características do fruto. Quando nós tratamos o outro com paciência, nós somos bondosos, nós tratamos com bondade. Quando tratamos o outro com bondade, nós somos amáveis, e assim sucessivamente. E assim o Espírito Santo vai frutificando dentro de nós. Mas, se todas as pessoas foram corrompidas pelo pecado, todas as pessoas são más, então nós temos uma natureza má. Como nós vamos frutificar o Espírito Santo? Né? Como nós vamos frutificar esse fruto tão maravilhoso, cheio de bondade, cheio de alegria, cheio de paz?
cheio de Deus. Infelizmente, o que nós temos visto desde a queda do homem é algo totalmente diferente. Nós vemos o homem buscando seus próprios desejos, suas vontades e se distanciando cada vez mais do Espírito Santo. Nós temos, inclusive, exemplos na Bíblia de pessoas que estiveram distante da vontade de Deus e trouxeram problemas para a sua família. Um desses exemplos nós podemos ver é Jacó e Esaú. Eram irmãos, filhos de Isaac, mas desde cedo, havia uma rivalidade entre eles. E essa rivalidade trouxe problemas para a família, trouxe briga, trouxe confusão. Jacó teve que fugir da sua família e ir morar com um tio distante da sua família, porque tinha medo de ser morto pelo irmão, porque havia tomado o direito da primogenitura do irmão, que anteriormente já tinha vendido essa primogenitura para ele, mas havia sempre uma competição entre os dois, e isso gerou problemas para a família. Muitas famílias hoje, elas vivem problemas internos porque nós não frutificamos o Espírito Santo dentro da nossa família. Mas eu e você também, adolescente, você pode fazer a diferença dentro da sua família. Se há uma intriga com o seu irmão, não deixe que isso ganhe proporções maiores. Tente resolver, frutifique o amor, frutifique a bondade, frutifique a paz dentro da sua casa. Se há algum problema com o pai ou com a mãe, seja amáveis com eles. Tente quebrar qualquer problema que você tenha com qualquer pessoa da sua família. Não só com o irmão, com o pai, com a mãe, com qualquer pessoa da sua família. Tente mostrar para essas pessoas o fruto do Espírito Santo que está sendo gerado dentro de você. Mas não mostre isso com orgulho. Mostre isso com humildade, através das suas ações. O fruto do Espírito, ele não é demonstrado em grandes cartazes. O fruto do Espírito, ele é demonstrado diariamente nas nossas práticas, quando nós escolhemos fazer o que é certo. Apesar do nosso orgulho, apesar da nossa vontade, apesar daquilo que nós queremos e achamos que é o melhor para nós, nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos para os ensinamentos de Cristo, nós olhamos para o fruto do Espírito Santo que deve frutificar dentro de nós. E aí nós escolhemos fazer o que é certo. Embora seja difícil, mas nós devemos sempre escolher o que é certo. Está difícil escolher? Está difícil frutificar? Eu digo a você, não desanima. Você tem alguém que pode te ajudar com isso. Viver conforme a vontade de Deus nem sempre é fácil. Na verdade, na maioria das vezes não é fácil. Bom, todos os dias nós temos que dizer não à nossa natureza humana que foi corrompida pelo pecado, e sim às coisas de Deus. Mas como fazer isso? Porque às vezes é realmente muito difícil você dizer não às suas vontades. E todos nós que somos cristãos, que aceitamos a Jesus, nós vivemos esse conflito constante entre a nossa carne e o nosso espírito, entre fazer o que é certo e o que é errado. Paulo, ele fala lá em Romanos, capítulo 7, versículo 15, que aquilo que ele quer fazer, ele não consegue fazer. O bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, esse ele já fez. Ou seja, Paulo está dizendo que é difícil, muitas vezes, você fazer coisas boas, porque você pensa que vai fazer uma coisa boa e faz uma coisa que não é tão boa assim, que é ruim no caso. Bom, Paulo ele fala sobre isso e muitos outros cristãos ao longo da história eles também falam sobre isso. Mas nós temos um presente especial que nos foi dado por Jesus. Nós temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso ensinador, ele é aquele que diante desse conflito entre a minha carne, entre fazer o que é certo e o que é errado, ele é aquele que pode me dizer o que fazer, ele é aquele que pode me guiar numa decisão. E na dificuldade eu devo recorrer a ele, eu devo pedir ajuda a ele, porque apenas o Espírito Santo de Deus pode me dizer o que é certo e o que é errado. Como vocês viram anteriormente, Esaú e Jacó eram dois membros de uma família e eles viviam uma vida muito de acordo com as suas próprias vontades. Tanto Esaú quanto Jacó erraram muito e ambos causaram um desconforto familiar, tensões familiares, conflitos
conflitos muito graves, né, envolvendo inclusive a questão entre aquele medo, né, do assassinato entre os irmãos, essa coisa toda. E é uma loucura pensar que isso tudo pode acontecer no seio de uma família, mas aconteceu e acontece ainda hoje. Muitas famílias elas acabam ficando desestruturadas porque os membros que fazem parte dessa família, eles preferem viver guiados pelas suas próprias vontades. Eles preferem viver segundo as suas próprias inclinações pecaminosas. E isso é errado. E isso gera muitos problemas. Mas Deus, ele pode restaurar todas as coisas. Se uma família foi destruída pelo pecado, Deus, ele pode restaurar essa família. Se uma família vive um conflito, vive um confronto por conta das inclinações pecaminosas dos membros que fazem parte dela, Deus pode restaurar essa casa, Deus pode restaurar a vida dessas pessoas, né? Se você, adolescente, decidir ser um canal de bênção para sua casa, eu creio que Deus, ele pode fazer novas todas as coisas, né? E aquilo que foi desestruturado pelo pecado, Deus, ele pode apagar tudo isso e fazer uma nova história para você e para sua casa. Basta que você permita que a sua vida seja guiada pelo Espírito Santo de Deus. Quantas vezes fazer algo que desagrada a Deus lhe pareceu bom? Alguns de vocês provavelmente vão dizer, eu nunca fiz nada que desagradasse a Deus. Mas quando você conta aquela mentirinha ao telefone, ou quando você cola uma prova, ou quando você finge que o cachorro comeu o seu trabalho, quando na verdade você não fez, bom, você está pecando. E isso é um problema. Na nossa vida, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós temos que procurar viver uma vida correta. Nós temos que procurar viver uma vida que agrade a Deus. Então, se eu mentia antes, eu não posso mais mentir. Se eu fazia coisas erradas antes, eu tenho que evitar fazer essas coisas erradas. Porque se o Espírito Santo de Deus, ele guia a minha vida, se Jesus está na minha vida, então isso significa que a minha vida ela tem que ser diferente. E se a minha vida tem que ser diferente, de que ela tem que ser diferente? Bom, ela tem que ser diferente daquilo que está no mundo. As pessoas, elas mentem, elas enganam, elas roubam, elas fazem uma série de coisas que desagradam a Deus. E se eu tenho que ser diferente, então eu não posso fazer essas coisas. E para não fazer essas coisas, eu não estou só. Eu tenho o Espírito Santo de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele pode lhe ajudar. É muito fácil, às vezes, a gente enganar um professor, um amigo, os pais, até a nós mesmos. Mas você nunca vai conseguir enganar a Deus. Deus, ele conhece e sonda os corações. Ele sabe aquilo que está aqui dentro da nossa mente, ele sabe o que está dentro do nosso coração. Sem que a gente precise falar, Deus, ele nos conhece. Então eu quero te convidar, eu quero te desafiar a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Não vai ser fácil, mas nós temos o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, você tem toda a ajuda que você precisa para poder viver uma vida de acordo com a vontade de Deus.